bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabá que vamos orar. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você conhece o verdadeiro significado da parábola dos talentos? Vamos ver logo após a vinheta. Jesus nos deixou muitas lições através das parábolas, inclusive através da parábola dos talentos. Vamos ao tema de hoje. Parábola dos talentos, prestação de contas. O nosso texto base está em Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. É interessante que no capítulo 25, Jesus fala sobre duas parábolas, ambas focando na segunda vinda. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens, aonde ele nos mostra a necessidade de estarmos preparados, estarmos vigilantes para encontrarmos com ele. As 10 virgens, todas esperavam o noivo. E a segunda parábola é sobre a parábola dos talentos, que nos mostra a questão da responsabilidade e prestação de contas. Os servos, eles trabalhavam para o Senhor sabendo que aquele Senhor voltaria. E aí a gente vê que esses servos trabalhavam e alguns foram recompensados e outro foi castigado. Nós precisamos entender. Parábola, ela é uma ilustração usada para nos trazer mensagens simples e objetiva. A parábola diz que um homem, antes de partir, ele chamou seus 3 servos e ele distribuiu talentos a esses servos. Mateus capítulo 25, verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha a confiança deste homem nos seus servos. Ele pegou o que ele tinha e confiou àqueles servos. Esse homem nós podemos reconhecer como se fosse o Senhor. O Senhor que partiu para fora. Nós podemos entender este homem como nosso amado Mestre Jesus Cristo, que foi para o céu e que prometeu que vai voltar. João 14, 2 e 3 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando eu for e vos preparar lugar, ele já foi. Aí ele fala assim, virei outra vez. Esse homem, o nosso Jesus, nos confiou os seus bens. Efésios 4 e 8, Paulo fala assim, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então nós entendemos que o Senhor, ele ascendeu ao céu e o mesmo Senhor que prometeu que vai voltar, ele vai voltar. E os servos nós entendemos como sendo nós, pessoas dedicadas a servir ao Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E olha, Paulo, ele nos mostra o que o Senhor vai requerer de nós. É a fidelidade. Segundo Timóteo 2 e 24, Paulo nos deixa esse ensinamento. Ao servo do Senhor, que somos nós, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, ser paciente. Olha que interessante. E nós temos sido? Nós temos sido pessoas amáveis, pessoas que temos proclamado, mas não somente proclamado, vivendo o amor de Deus? Será que nós temos sido pessoas pacientes para com os outros? Paulo nos deixa esse ensino. Ao Senhor, esse Senhor que foi, ele vai voltar. A este Senhor nós vamos prestar contas. O Senhor da parábola, ele distribui talento a cada servo. Mateus 25, 15.
E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Nós vemos que segundo a capacidade de cada um, foi que o Senhor distribuiu os talentos. Talentos na parábola quer dizer moeda de ouro, ou moeda de prata, ou peça de ouro, ou peça de prata. Era algo muito valioso. Segundo os historiadores, alguns se arriscam em falar que equivale hoje a 60 mil reais. É muito valor. Cada servo que recebeu esses talentos, recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua habilidade, mas todos os servos receberam algo, todos os servos tinham uma missão, o Senhor esperava algo desses servos. Segundo Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e é autenticado com este selo. Olha que tremendo! O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós vemos que assim como aquele Senhor, para distribuir os talentos a cada servo, ele conhecia a capacidade, ele conhecia a habilidade de cada um, e da mesma forma somos nós. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E quando nós comparamos justamente a isso, ao corpo de Cristo, o qual nós fazemos partes, nós temos que entender que cada um tem uma função, cada um tem uma missão. Para ser corpo, é composto de braço, perna, tudo que um corpo precisa para sobreviver, e nós somos assim. Nós fazemos partes do corpo de Cristo. Por isso que não adianta aquele que faz um papel na igreja ficar com ciúmes do que faz outro papel, porque cada um tem um papel a desempenhar no corpo. Agora, uma coisa é importante: tudo que for para nós fazermos, nós temos que fazermos e fazermos com excelência, fazermos bem feito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer de nós esforço, Ele quer que nós nos esforcemos. Mateus 25, 16 e 17. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles. Olha só, ele não ficou pensando como que eu vou fazer, ele simplesmente foi fazer. Ele negociou, ele granjeou outros 5 talentos. Ele tinha 5, multiplicou. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Lucas 19, 13, o próprio Jesus fala assim, através de outra parábola: convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhe disse: fazei com esse dinheiro produzir lucro até que eu volte. Então nós vemos fazer que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. E o Senhor, Ele nos deu habilidade. O Senhor, Ele nos deu capacidade. Alguns cantam muito bem. Outros já fazem o quê? Já pregam, já ensinam. Cada um tem uma função. E é interessante que nós vemos a palavra do próprio Jesus: fazer com que esse dinheiro produza lucro. Ou seja, você tem um talento dado por Deus a você. Faça esse talento render. E é lindo quando nós vemos que Salomão, em Eclesiastes 9:10, ele nos ensina: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Fala em Romanos 12:11 e fala assim: olha, não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito. Olha que tremendo, servir ao Senhor. Nós temos que fazer a obra do Senhor com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, quando Salomão fala: tudo que vier à tua mão para você realizar, faça com o melhor das tuas forças. Aquele servo que recebeu 5 multiplicou
deu 10, apresentou 10 ao Senhor. Em compensação, aquele que recebeu 1, sabe o que ele fez? Ele enterrou. Nós vemos que era comum as pessoas enterrarem os bens preciosos, como pratas, moedas de ouro, até com medo de perder, medo de serem roubados. E ele fez esse procedimento. E aí nós vamos entender que faltou esforço da parte dele. Mateus 25:18. Mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí nós vemos, quando nós paramos um pouco para pensar nós vamos fazer uma aplicabilidade para os dias de hoje. Quantas pessoas têm talentos maravilhosos, quantas pessoas tocam, vou usar o exemplo da música, tocam que a gente até chora em sentir a presença de Deus, mas aí veio a dificuldade da vida, o que essa pessoa faz? Essa pessoa deixa de louvar a Deus com seu instrumento. E aí o que acontece? Chegou o dia do Senhor voltar. O Senhor falou que iria voltar e aí na parábola ele voltou. Mateus 25:19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Chegou a hora da prestação de contas. E agora? Vamos ver o que aconteceu? Primeiro veio aquele que recebeu 5, Mateus 25:20, diz assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Alegria deste servo, porque o que o Senhor colocou na mão dele, ele fez, ele se esforçou, ele multiplicou e ele foi recompensado. Mateus 25:21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Olha que elogio! Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, como se o Senhor falasse assim: olha, você é merecedor de estar comemorando comigo, porque você se esforçou. E aí a gente vê que agora vem aquele que recebeu 2, mas ele também se esforçou. Ele também multiplicou. Mateus 25:22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E aí, a mesma resposta do Senhor àquele servo dos 5 foi para este. Foi simplesmente recompensa. Mateus 25:23. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí? Agora chega a hora daquele que por medo, daquele que por desprezo, ou até, por que não dizer, daquele que não se importou com aquilo que o Senhor tinha confiado a ele, daquele que enterrou o seu talento. Vamos ver o que aconteceu? Mateus 25:24. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha o que ele está falando para o Senhor. Senhor, eu sei, eu te conheço, tu és duro, tu és exigente, tu és mau, tu és cruel. Imagina o Senhor ouvindo a desculpa dele. Ele fala assim: ceifas onde não semeaste, quer dizer, o Senhor é exigente, o Senhor quer receber aquilo que o Senhor não plantou. Ah, foi só desculpa. Mateus 25:25, ele ainda fala assim, ó: e atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele falou simplesmente para o Senhor: olha, eu fiz aquilo que eu achei que era certo. O Senhor me deu 1, estou te devolvendo 1. É isso que o Senhor me deu, é isso que eu tenho que te devolver. É lógico que o Senhor não ficou contente com a atitude dele. Ao contrário, o Senhor repreendeu ele. O Senhor mandou castigar aquele servo. Mateus 25:26-30. Respondeu, porém, o seu Senhor, disse-lhe: mal
e negligente servo. Olha, chamou ele de negligente, chamou ele de mau, porque não dizer incompetente, né? Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Aí olha o que ele fala: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E olha o castigo: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos aplicar. É como se esse servo chegasse para o Senhor e falasse: olha, Senhor, o Senhor me deu o dom da música, eu toquei, agora eu estou te apresentando. O que o Senhor me deu, está aqui, eu fiz. Ele não granjeia. Então, por exemplo, nós tocamos, mas eu posso cantar também. Lógico, eu não posso ter ciúmes daquela pessoa que faz melhor do que eu, mas eu posso me esforçar sempre para fazer o meu melhor. Então, é isso que nós entendemos. O Senhor, ele tem recompensa para aqueles que se aperfeiçoam na obra dele, para aqueles que fazem o melhor para a obra dele, e aquele que faz somente o que lhe era esperado, esse não tem recompensa, esse tem castigo. A gente vê que desculpas não são aceitas. Jesus, em João 15:22, fala assim: olha, se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpas para o seu pecado. Realmente, nós sabemos o que agrada a Deus, assim como nós sabemos o que desagrada a Deus. Então, não existem desculpas aceitas por Deus. Aquele homem que enterrou o seu talento, ele foi chamado de servo mau, ele foi chamado de servo negligente, ele foi chamado de servo inútil. Aplicando esta parábola, nós entendemos que ela está nos mostrando, nos ensinando que vai haver prestação de contas, sim. Essa parábola fala da mordomia em relação ao reino de Deus. E olha, o que o Senhor exigirá de nós é fidelidade. Ele nos deixou com algo para fazermos e nós temos feito. Vamos ver algumas coisas nesta parábola, algumas lições que vai nos ensinar. Primeiro, o Senhor nos deu dons, nos deu oportunidades. Ele nos deu isso para usarmos para o reino dele. Não é para nós, não é nosso. Nós vamos prestar contas a ele. Mas o Senhor, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Paulo fala em Colossenses 3:23-24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Não podemos fazer igual aquele mau e negligente servo. Simplesmente, eu não vou fazer nada para o Senhor, eu vou enterrar. Não, nós temos que fazer de todo o nosso coração. Temos de fazer com alegria. E Paulo fala assim, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor servis. Nós temos que ter essa consciência. O que o Senhor nos deu, Ele nos deu segundo a nossa capacidade. É lógico que nós vamos sempre procurar fazer o nosso melhor, porque é para o Senhor que nós fazemos. Outra lição: Deus, Ele nos dá talento conforme a nossa capacidade, mas nós precisamos usar para o reino dele. Não é para nós enterrarmos, não é para simplesmente, o Senhor me deu, eu vou usar aqui, é para o meu nome aparecer. Não, tem pessoas que cantam, elas têm que louvar, elas têm que adorar de coração. Tem pessoas que pregam, elas têm que se esforçar, elas têm que estar trazendo o alimento dentro da palavra de Deus. Tem aqueles que ofertam, os que aconselham, os que evangelizam, tem os que oram, tem aqueles que sabem cuidar, tem aqueles que sabem ensinar, tem aqueles que sabem cuidar da casa do Senhor, até mesmo na parte da limpeza. Todos nós recebemos algo do nosso Senhor. E o que nós temos que fazer? Nós temos que usar, nós temos que produzir. Romanos 12:6-8, Paulo nos ensina que
temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Use com responsabilidade, sabendo que o que nós fazemos para o Senhor é para que o nome do Senhor seja glorificado. A terceira lição: Deus deseja que eu multiplique os talentos que Ele me deu, mas é para a glória dele. João 15,16. Olha aqui que Jesus nos ensina. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. É lindo você entender. O Senhor, pela graça, pelo favor que nós não merecemos, Ele nos abençoa, Ele nos ouve, Ele nos concede aquilo que nós pedimos a Ele. Não é barganha, ao contrário, é simplesmente o favor que nós não merecemos, é o favor do Senhor a cada um de nós. Deus é tremendo. A quarta lição: Deus, Ele vai nos cobrar pelo que nós fizemos com o talento que Ele nos deu. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mas a quinta lição desta parábola: Jesus, Ele quer recompensar a cada um. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Outra versão fala assim: saiba que o teu trabalho não é inútil, saiba que o teu esforço vai ser simplesmente recompensado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que estar sempre firme, estar sendo constante, estar sempre produzindo na obra do Senhor, para o reino do Senhor. E a sexta lição é que o Senhor, Ele partiu, Ele ascendeu ao céu, Ele disse que vai voltar. João 14, 28, o próprio Jesus falando: vós ouviste o que eu disse, eu vou, mas retorno para vós. Eu não posso me esquecer disso. Ainda Jesus, em João 14, 3, ele fala assim: e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo. Quando esta parábola fala sobre nós estarmos sendo responsáveis na obra do Senhor, nós paramos para pensar: tudo que Deus deu para eu fazer, eu tenho que fazer. Sabe por quê? Porque os talentos não são meus, é do Senhor. Vamos começar a concluir. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos analisar, nós vamos entender que tudo aquilo que Deus deu para nós, nós vamos prestar contas. Será que nós temos agido com responsabilidade? Será que eu tenho agido com zelo, com cuidado? Eu tenho que entender que não é meu, que é do Senhor, que eu sou somente serva. Mas quem é o dono é o Senhor, e que o Senhor que prometeu que vai regressar, Ele vai regressar. E eu vou ter que prestar contas a Ele. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link à parábola dos dois servos, o arrebatamento e as vestes brancas. E o desejo do meu coração é que você reflita o que você tem feito com os talentos que o Senhor tem colocado na tua mão. Você tem capacidade porque o Senhor entregou para você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.